Sobre as contas da própria Câmara, a vereadora socialista diz que os documentos apresentam uma situação aparentemente controlada, mas que só o é devido ao recurso à empresa Termalistur. Nós temos uma situação aparentemente controlada. Não é? Em relação ao endividamento, nós temos aqui endividamentos aceitáveis à luz da lei, mas o que acontece é que nestes endividamentos relativos a 2008 não estão contemplados, não está contemplado dinheiro que no fundo entrou por outras vias na Câmara Municipal, nomeadamente os 13.750.000 euros da venda do balneário. Quanto a nós, corresponderam a uma forma de empréstimo encapotado. No fundo, a Câmara recebeu aquele dinheiro, gastou o dinheiro e não ficou endividada. Isso não contou para o endividamento da Câmara, portanto acabou por um empréstimo. Mas depois vai se refletir no passivo. Do Termalistur. Exatamente. Mas o que nós achamos é que há aqui uma relação entre Termalistur e a Câmara Municipal, que é uma relação desonesta em termos de município, em termos de público, não é? Portanto, no fundo a Câmara serve-se da empresa municipal Termalistur para, no fundo, camuflar a situação financeira em que verdadeiramente está, e nós achamos que não está correto, como é óbvio, isso tem consequências graves a nível futuro. Depois, a agravar isto tudo, nós temos a situação que temos em 2008, e para além de mais agora, já há mais de 2 milhões de euros que a Câmara está a dever, que foi aquele financiamento que houve agora, um regime de exceção, no fundo, para pagamento a fornecedores, que o Governo abriu, como é óbvio, para pagamento a fornecedores, e isso é mais um empréstimo que vai agravar a situação financeira da Câmara. Mas esse empréstimo também, tanto quanto sei, só é possível a municípios que tenham as contas minimamente estabilizadas. Não, esse financiamento foi para todos os municípios. Eu pessoalmente não concordo nada com isso. No fundo, emprestou mesmo aos mais endividados, que é o meu caso do nosso. O nosso, desde 2005, não pode recorrer a crédito. Está demasiado endividado. E esta benesse que houve agora é uma benesse que faz sentido, porque os fornecedores não têm culpa disto, não é? Como é óbvio. E obviamente nós também não queremos que os fornecedores fiquem sem receber. E o Governo entendeu que de facto devia abrir uma exceção para que as câmaras, mesmo as mais endividadas, como é o caso nosso, pudessem pagar aos fornecedores que estavam à espera, como é óbvio, do dinheiro. E nesse sentido há mais 2 milhões de euros que vêm a acrescentar à dívida, como é óbvio, não é? Fátima Pinho, vereadora do PS, sobre as contas da Câmara Municipal. O presidente da autarquia considera que a dívida do município, nesta altura, é igual àquela que existia há 10 anos atrás e afirma mesmo que o município goza hoje da melhor saúde financeira. É evidente que os próprios vereadores da oposição não podem contestar o que deve ser das câmaras mais saudáveis do país neste momento. Nós temos uma dívida, que pouco ultrapassa os 10 milhões de euros. Eu só para lhe dar o exemplo, há 10 anos a dívida da Câmara já era esse de 10 milhões. Não podemos esquecer. E, aliás, aquilo que foi dito em relação a essa linha de financiamento para pagamento a tempo e horas, só foi concedido a câmaras que estivessem estruturalmente equilibradas e que não tivessem recorrido a outras medidas do género. Aliás, eu recordo, e foi noticiado por Alafões, a Câmara de Viseu, que se candidatou e não foi aceita a candidatura porque já tinha concorrido a outra linha de financiamento do género. A Câmara de São Pedro Sul nunca tinha porque estava afastada. E neste momento, com a dívida que tem a longo prazo, porque é essencialmente a longo prazo, dos 10 milhões de euros, é óbvio que é uma das câmaras com mais saúde financeira. E, aliás, as pessoas não são cegas. Como é que era possível, desde o início do ano, nós já termos lançado obras e encargos e que estão neste momento no terreno, no valor aproximado de 5 milhões de euros, se não fosse uma câmara com perfeita saúde financeira. Doutor, mas não se pode escamotear que essa saúde financeira que o município nesta altura desfruta fica a dever-se em grande medida a essa transferência da propriedade do balneário da Câmara Municipal para a empresa municipal. Fica a dever-se, Paulo Fernando, fica a dever-se essencialmente ao facto de a Câmara Municipal se ter libertado do encargo deste novo edifício termal, que seria incomportável para qualquer Câmara da dimensão, seria incomportável, e ter-se libertado deste esforço financeiro e para fazer obras no Conselho, como é evidente. Não faria sentido nenhum se a Termalistur pode, para além de passar para a Câmara 510 mil euros, ter saúde financeira ou ter resultados para pagar um novo edifício, que estivéssemos a sobrecarregar o Conselho, porque a Termalistur e a Serma São Pedro Sul geram receita suficiente e ainda sobra para pagar os equipamentos que levamos a cabo nos últimos anos.